São Paulo tem desfalque para o jogo de amanhã contra o Goiás, rapaz. Vamos falar aí sobre isso. Tem informação aí também sobre joia do São Paulo aí, rapaz, despertando já interesse do futebol europeu, com proposta para sair. Vamos comentar aí sobre isso. Tem informação sobre o Zubeldia, sobre Bobadilha. Vamos falar aí também sobre essa situação aí do galopo no mercado, de sai, não sai. Vamos falar sobre isso e várias e outras notícias do São Paulo. Se você quer novo no canal, caso não for inscrito, se inscreve, dá aquela moralzinha, ativa no sininho e deixando o seu like, que é muito, muito importante. Certo, rapaziada? Bom, hoje aí, quarta-feira, São Paulo encerrou a preparação para o jogo de amanhã contra o time do Goiás, São Paulo que já viajou aí para Goiânia, né, onde enfrenta o Goiás amanhã, né, cara, pelo jogo de volta aí da Copa do Brasil. Tá aí, ó. Em São Paulo, no último treino, o foco principal da atividade comandada por Zubeldia foi a parte tática. O técnico separou duas equipes de 11 jogadores para um coletivo, com diversas pausas para ajuste de situações de jogo. Houve também repetições de bolas paradas. No gramado ao lado, uma outra parte do grupo fez um trabalho com foco em fundamentos técnicos e finalizações, tá? Foram aí as atividades que o Zubeldia e sua comissão técnica fizeram aí com os jogadores do São Paulo, tá, rapaziada? O que acontece? Tem desfalque para o jogo de amanhã, tá aí, ó. O técnico Luiz Zubeldia, mais uma vez, não vai ter à disposição o lateral direito Igor Vinícius. Assim como na vitória sobre o Flamengo no último sábado, o jogador será poupado por prevenção de lesão, tá? Então Igor Vinícius tá fora do jogo de amanhã aí, mais um desfalque aí, mais um não, de novo no caso, né? Mais um não, é de novo porque ele também já tava fora contra o Flamengo, ainda por causa de prevenção de lesão, aquele negócio, o cara tava jogando todos até o Rafinha voltar aí de lesão, e agora o São Paulo tá dando aí uma preservada nele, né, pô, se botar esse cara pra jogar vai dar estourada, risco de lesão, então você pode ir contra o Flamengo e tirou ele de novo contra o time do Goiás. Dessa forma, o Rafinha deve ser titular contra o Goiás nesta quinta-feira no Serrinha. Será o terceiro jogo consecutivo do lateral de 32 anos como titular. Ele jogou contra o Goiás, contra o Flamengo e vai emendar amanhã o terceiro jogo seguido. E Rafinha, com 38 anos de idade, vai completar aí, cara, esses 3 jogos aí seguidos. Deixa lá. Aí que entra um negócio que eu falei pra vocês do Moreira. Como é que empresta o Moreira? O lateral titular tem 38 anos. O outro tá sendo preservado aí por causa de desgaste, pegou o ministro. Como é que tu empresta o Moreira? Não tem como emprestar o Moreira, cara, né? Seria bem arriscado aí. Assim como o lateral, quem segue de fora e como desfalque é o meia Galopo. O jogador, porém, já teve melhoras durante a semana nas dores no pé e deve voltar no final de semana contra o Atlético Goianiense, tá? O próprio GE trouxe essa informação na segunda-feira que o São Paulo ia avaliar como é que seria aí essa semana de treinos dele para saber se ele teria condições ou não de ir para o jogo contra o Goiás, mas não teve, tá? Então Igor Vinícius e Galopo seguem de fora. É o quinto jogo seguido que o Galopo fica de fora e o segundo aí do Igor Vinícius, tá, rapaziada? Então são os desfalques do São Paulo para o jogo de amanhã, belezinha? Rafael revela que Zubeldia é totalmente o oposto no dia a dia. O goleiro Rafael revelou um pouco dos bastidores do relacionamento dos atletas com o técnico Zubeldia. Em entrevista exclusiva ao UOL, o dono da Meta São Paulino contou que o argentino é bem mais tranquilo no dia a dia do que nos jogos, rapaziada. Olha só, em entrevista ao UOL, o Rafael falou o seguinte, abre aspas, Zubeldia parece muito agitado dentro do campo, nos dias de jogos, porque ele vive muito isso. Mas no dia a dia, ele é muito gente boa, mais tranquilo, acessível, gosta de conversar com todos, cumprimentar todos, saber o que está acontecendo. Ele conversa, se aproxima, temos um acesso muito grande, não só com ele, mas também com toda a comissão técnica. Temos um ambiente muito bom de trabalho e todos os dias estamos conversando sobre uma coisa ou outra. É muito bom lidar com ele, ele dá valor a todos os jogadores. E tem sido um privilégio muito grande trabalhar com um profissional tão grande como ele, fecha aspas aí, para o Rafael, rasgando elogios aí para os Zubeldia, falando que ele é o contrário da beira do campo, né? Que ele é tranquilo, conversa com todo mundo, que ele é o oposto aí à beira do campo. Apesar que também tem outros jogadores do São Paulo que já deram entrevista, falando que ele dá carrinho no treino, que ele é doidão também, né? Enfim, tá aí o Rafael, o goleiro Rafael, rasgando elogios aí para o técnico Luiz Zubeldia, tá bom? O São Paulo visita o Goiás nesta quinta-feira na Serrinha, em Goiânia.
o São Paulo possui um bom retrospecto contra o Esmeraldino. A equipe do Morumbi venceu em 4 das últimas 5 ocasiões em que visitou o Goiás. A única derrota nesse período foi justamente no último embate entre os dois em Goiânia. Em outubro de 2023, o São Paulo perdeu para o Esmeraldino por 2-0 em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro, tá? Além disso, o São Paulo também ostenta uma série de 4 vitórias seguidas contra o Goiás, longe da capital paulista. A boa sequência começou lá em 2015, em dezembro, na última rodada do Campeonato Brasileiro, quando o São Paulo bateu o time de Goiânia por 1-0 com o gol dele, Rogério. A vitória, inclusive, classificou o São Paulo para a fase preliminar da Libertadores no ano seguinte, rapaziada. Olha só. 4 anos depois, o São Paulo voltou a bater o Goiás longe dos seus domínios. Em maio de 2019, o São Paulo venceu o Esmeraldino por 2-1 com gols de Alexandre Pato e Jonas Toró. Meu Deus do céu, tá? Os últimos 2 confrontos vieram em 2020 e 2022. Em ambos os anos, o São Paulo não teve dificuldades para superar os donos da casa. Na primeira ocasião, em 2020, a equipe venceu por 3-0 com gols de Igor Gomes, Brenner e Luciano. Esse jogo aqui, cara, foi naquela fase que a gente virou líder do Brasileirão, que abriu 7 pontos na frente, meteu 3-0 no Goiás. Esse jogo do Goiás foi um dos jogos que a gente teve ali de uma sequência grande que a gente virou líder do campeonato. E depois foi bem triste, porque a gente acabou entregando o campeonato aí, né, cara? Entregou pro Inter, né, que foi líder, depois o Inter vai lá e entrega pro Flamengo. 2 temporadas depois, em 2022, o São Paulo goleou o Goiás por 4-0 com tentos de Galopo, Marcos Guilherme, meu Deus do céu, Luciano e Juan, tá? Então, foram aí, né, cara, nos últimos 5 jogos, o São Paulo venceu 4 e perdeu 1, né? Ganhou em 2015, em 2019, em 2020 e 2022. E em 2023, o São Paulo acabou perdendo pro Goiás ano passado pelo Campeonato Brasileiro. Aquele jogo que a gente perdeu ano passado, cara, o São Paulo fez um jogo horroroso, foi um jogo lixo do São Paulo. Se eu não me engano, aquele jogo que a gente perdeu ano passado por 2-0, foi o primeiro jogo depois que teve uma data FIFA, que teve várias ano passado. Aí São Paulo voltou numa ressaca braba, depois de título de Copa do Brasil, teve data FIFA, foi um jogo horroroso. São Paulo não jogou nada, tá? Foi um jogo lixo do São Paulo. Teve até aquele Hugo, que era lateral esquerdo, que acabou indo pro Corinthians depois, que ele fez um golaço, né, pro cruzamento de cobrança de escanteio, na entrada ali, ele emendou uma bola que foi no ângulo, né? Foi um jogo horroroso do São Paulo aí. E as equipes voltam a se enfrentar em Goiânia nesta quinta-feira aí, às 8 horas da noite. São Paulo com vantagem de 2 gols, né, cara, na classificatória aí. E assim, é aquela questão que a gente já comentou com vocês. Aí sim, São Paulo não é obrigado a vencer o jogo, porque é uma classificatória, a gente tem 2 gols, né? Até se a gente perder por um gol diferente, a gente tá classificado, se empatar tá classificado, e qualquer vitória, evidentemente, a gente também tá classificado. Não é obrigado a vencer, mas vamos torcer pro São Paulo fazer mais um bom jogo aí e buscar essa vitória. Ainda mais que, assim, o São Paulo vai jogar com força máxima, né, cara? As informações que tem é que o São Paulo vai com força máxima, que o Zubeldia não vai poupar jogadores, que o jogo que vai poupar jogadores, ou preservar, dar descanso aí, como você queira chamar, vai ser o jogo contra o Atlético Goianiense no domingo pelo Campeonato Brasileiro, né? Que é um jogo obrigatório a vencer. Eu, tá, na minha opinião, botaria um time misto amanhã e também um misto no domingo, né? Aí todo mundo fica fresquinho pro jogo de quinta-feira contra o Nacional, porque aí o bicho pega Libertadores, filho. Eu falei, né, que na minha opinião eu tinha que pôr um time misto amanhã, né? Aí, sim, eu vi que teve um monte de gente que discordou disso, mas na minha opinião eu continuo com a mesma, tá? Pra mim eu botaria um time misto. A Gabriel é classificatória, meu filho. Se botar os 11 reservas amanhã, se botar o Jandrei, o Juan, não que eu concordo, tá? Só dando um exemplo pra vocês, tá? Até porque eu acho que tem que pôr um time misto, não um time reserva, né? Qualquer um que entrar em campo amanhã é obrigação vencer, cara. Tá jogando contra o time de meio de tabela da Série B, que nem teve técnico, o técnico vai estrear amanhã contra o São Paulo, né? Estamos jogando contra o Palmeiras, contra o Flamengo, né? Contra o Goiás, né? Com todo respeito do mundo ao Goiás, que é o time tradicional, né, cara? Já eliminou o São Paulo aí de Copa do Brasil já uma vez, mas São Paulo tem obrigação de vencer aí ou se classificar. Não necessariamente vencer, né? De se classificar aí para a próxima fase sem sofrer. O time dos caras é muito ruim, cara. Muito ruim. Os caras não nem na parte de brigar para voltar para Série A, para elite, os caras estão brigando, cara. Estão no meio da tabela, né? Então, não é um jogo que o São Paulo nossa, meu Deus, não pode poupar porque senão vai perder. Pelo amor, né, gente? Pelo amor,
é aí, né? Convenhamos. Eu sei que teve o Sport ano passado que São Paulo quase passou um vexame, né? Que tomou 3 gols e foi pros pênaltis, mas, enfim, cara. Eu só espero que o São Paulo, né, por entrar com o time titular, muito relaxado aí também. Né? Porque se for pra entrar relaxado, põe uns moleques que não jogam, né? Pra mim nem ter com fome de jogar. Aí, isso aconteceu contra o próprio Sport que eu citei ano passado, tá bom? Vamos lá, rapaziada. O negócio é o seguinte, olha só. Vamos falar sobre o Bobadilha, tá aí matéria do Globoesporte.com. Bobadilha ganha espaço após ter disputado a Copa América e ser chamado para as Olimpíadas. E sua ida foi vetada pelo São Paulo por necessidade de ter jogadores no setor. Eu não sabia que ele tinha sido chamado para as Olimpíadas, cara, para jogar aí as Olimpíadas. E até porque, né, nesse período de Olimpíadas que a gente, né, que tá tendo aí, não teve nem informação de que ele foi chamado aí, não, mas o São Paulo vetou, segundo o Globoesporte.com, tá? Ele deu entrevista pro GE e falou sobre isso, abre aspas. Também queria ter ido aos Jogos Olímpicos, mas pela necessidade das lesões, eu tinha que ficar aqui. Fui chamado, mas como não é data FIFA, não tem obrigação de o clube liberar. E eu compreendi, estava voltando da Copa América. Se eu vou de novo, ia ficar quase 2 meses fora e o clube está precisando de volante, pela lesão do Alisson. Eu entendi a situação do clube e fiquei feliz por ter ficado, porque jogar em um time tão grande como o São Paulo também é uma coisa que todo jogador quer. É um tricampeão do mundo. Então jogar aqui, jogar na seleção, para mim é uma benção. Estou muito feliz, fecha aspas, tá, cara? Aí pro Bobadilha, então ele falando aí pro Gé, né, que ele foi chamado para jogar os Jogos Olímpicos, para participar das Olimpíadas, queria ter ido, mas como o São Paulo tem problema de lesão, né, Pablo Maia se machucou, Alisson se machucou, pela necessidade do São Paulo precisar de volante, e por ele estar voltando da Copa América, o São Paulo vetou, não é data FIFA, então o São Paulo pode vetar aí a ida do jogador, e ele também entendeu, né, porque ele, como ele mesmo comentou, ele queria ter participado dos jogos, mas entendeu aí a necessidade que o São Paulo tinha aí, né, cara, de ter o volante, porque mesmo ele oscilando, cara, quem joga é ele e o Luiz Gustavo, né, são os dois que vêm jogando aí no time do São Paulo, porque a gente tem problemas aí na posição de volante, né, ele que foi titular em todos os 6 jogos do São Paulo, desde que ele voltou da Copa América, então depois de todos os jogos da Copa América, ele foi titular, justamente pela necessidade aí, né, da posição que a gente vem tendo com lesões, tá bom? Enfim, vamos avançando agora, rapaziada, vamos comentar aí sobre o Galopo, tá aí a informação do Alexander Vieira. Galopo está muito feliz no São Paulo, e mesmo não sendo negociado com Boca, ele não forçou a sua saída. O atleta fica no São Paulo e está motivado para buscar espaço com Zubeldia. Tá feliz no São Paulo? Bacana, muito legal, mas a gente tem que estar... Mas a gente que é São Paulo não está muito feliz com o rendimento, não, viu? Quando jogou aí, né, já é o 5º jogo que ele tá fora, contando com o de amanhã, mas os jogos que tava entrando em campo, tava jogando mal pra cacete, tá? Contra o Vasco foi um horror, aquele jogo contra o Cuiabá, meu irmão, ele errou, acho que foi o pior jogo da carreira do Galo, pelo menos no São Paulo foi o pior jogo que eu vi ele jogar, tropeçou na bola, né, irmão, perdeu bola lá no sistema na defesa do São Paulo no meu campo. Meu irmão, aquele jogo dele lá contra o Cuiabá, que foi o primeiro derrota do Zubeldia, né, depois daquela sequência que ele teve invicto no começo dele. Aquele jogo contra o Cuiabá, meu irmão, ele errou tudo que ele deu. Tropeçou na bola, deu canelado na bola, perdeu a bola no campo defensivo e deu chance pro Cuiabá. Meu irmão, foi o pior jogo que eu vi do Galopo no São Paulo, né? Foi até o jogo que eu perdi a paciência com ele aqui, porque, meu Deus do céu, cara. Joga em 30 posições, não se firme nenhum. Acabou que não foi negociado nem com o Rosário, nem com o Boca. Eu pensei que, né, porque as notícias aí estavam quentes, que ele podia sair. Mas acabou que ele ficou aí e vai ficar no São Paulo e vai buscar seu espaço aí, né? Vamos ver se agora ele vai conseguir jogar bem, porque o único momento que ele jogou bem foi naquele Paulistão que ele foi achado como centroavante, né? Como centroavante aí, porque o Caleri tava fora aí, tá bom? Bom, rapaziada, vamos avançando aí, tá? Vamos falar aí sobre o Rian Francisco, joia da base do São Paulo. Acho que é a principal joia da base, né? Não o que tá no profissional, porque ele não tá no profissional aí ainda, tá? Tá aí a informação do Alexander Vieira. Rian Francisco chama a atenção de clubes da Europa e recebeu muitas sondagens. Paris Saint-Germain, tá, o PSG, e o Ajax foram 2 dos times. Sinalizações chegaram a 12 milhões de euros, mas o clube quer ele no profissional em 2025. Tá? Então, segundo o Alexandre Vieira, o Rian vem recebendo muitas sondagens aí da Europa e já chegaria a sinalizar para o São Paulo com uma proposta de 12 milhões de euros aí, mas evidentemente o São Paulo não tem interesse em negociar ele agora, porque ele vai subir para o ano que vem
E é um jogador que tem uma expectativa, irmão, muito grande dele, porque é um cara muito talentoso, né? O cara tem mais gol do que jogo na base. É bem, óbvio que é base, né? Mas evidentemente que chama a atenção é aí. Pra você ver, o moleque ele é tão... tem tanta uma expectativa em cima dele que mesmo nem estando no profissional, ele já recebeu uma proposta, aí, uma sinalização de proposta de 12 milhões de euros. Pra você ver, é aí. Né, como o garoto tem potencial aí, e se ele vingar no profissional aí, quando ele subir, né, irmão, com toda a expectativa que tem, se essa expectativa se concluir no profissional, é um jogador aí pro São Paulo fazer, irmão, uma venda gigantesca, né, daquelas bem altas mesmo aí, futebol europeu, mas evidentemente tem que esperar ele subir, né, adaptar o profissional, tem que ter paciência aí, e se ele conseguir jogar, o São Paulo tem tudo aí, né, se ele vingar no profissional, o São Paulo conseguir fazer uma grande venda no futuro, não só a venda, mas também com desempenho esportivo, dentro de campo aí também, evidentemente, é porque, né, o cara ser vendido tem que jogar bem, se jogar bem, ele vai conseguir entregar muito aí para o São Paulo. Certo, rapaziada? É isso, meu querido, se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.